Olá, boa noite a todos. Me chamo Máximo, eu sou fundador dos Médicos Poetas. Hoje temos a honra de contar com a presença do maestro Márcio e a irmã Ruth, do Hospital Santa Catarina. Vamos falar sobre canto coral, contextos, relatos e experiência. Fiquem à vontade. Boa noite. Muito boa noite a todos. Agradeço a oportunidade que nos foi concedida nesta noite, uma noite bastante aguardada. Fico feliz de poder partilhar este meu lado de regente, que tem um olhar específico sobre o canto coral, e também com aqueles e aquelas que já participaram do coral e vão sentir um pouco dentro da minha fala e daquilo que a irmã Ruth for falando, coisas que vão ressoar nas suas próprias experiências de vida. Eu comecei, antes de passar a palavra para a irmã Ruth, citando duas frases um pouco soltas, né, de Santo Agostinho, mas que dizem muito a respeito do que é o cantar no humano e depois como que esse canto se faz canto junto com outros corpos, com outras vozes. Então, o adágio cantar é próprio de quem ama, ou se a gente pode traduzir assim, cantar é amar. Santo Agostinho traz esse contexto, e eu não achei a citação em latim dessa segunda frase, mas diz muito para quem são os intérpretes da música e para nós que cantamos em coro, que é sede vós mesmos o canto que ides cantar. Eu sempre, quando eu vi essa frase, me lembrei de uma grande intérprete da música popular brasileira, que é a Maria Bethânia, que consegue se transformar naquilo que vai cantar. É uma das poucas intérpretes que tem esse talento. E ela admite isso quando ela diz assim, eu só canto aquilo em que eu acredito. Por um cantor que vive de música e de canto, afirmar isso como verdade, tem que ter muita coragem e tem que fazer uma opção clara por aquilo que quer fazer. Nesse sentido, o Ney Matogrosso também, num depoimento que ele deu num dos vídeos produzido a respeito dele, ele fala que, não sendo compositor, quando alguém lhe dedica uma canção, ou seja, entrega essa canção para ele interpretar, ele compõe isso em cada parte do corpo dele. E esse canto se torna uma verdade que dificilmente alguém consegue separar o Ney Matogrosso, intérprete, daquilo que ele está interpretando. Então é importante essa verdade que aparece no canto, porque o canto ele sempre vai carregar uma mensagem. Essa mensagem ela tem vários domínios, vários estilos. Por isso que a gente começa falando deste ser, para mim, um dos grandes pensadores de todos os tempos, que é Agostinho de Hipona, do século V, em que ele escreve nesse sermão a respeito do canto, falando, claro, aos novos cristãos daquela época, mas se a gente trouxer para os nossos dias, isso é perfeitamente interpretável naquilo que nós fazemos como músicos, como cantores. Pois bem, eu só vou... Então, nós vamos dividir a nossa fala em dois tempos. O primeiro tempo vai ficar a cargo da irmã Ruth Redighieri, que é a irmã de Santa Catarina de Alexandria, já há bastante tempo, né, irmã? Depois a senhora pode detalhar. Tem um papel bastante preponderante no Hospital Santa Catarina e também na comunidade das irmãs, mas isso ela sabe melhor do que eu e pode falar melhor do que eu. E é uma grande parceira na experiência de canto coral no Hospital Santa Catarina. É alguém que acreditou a cada minuto no trabalho que eu desenvolvo lá já há algum tempo, mas é uma grande incentivadora e uma grande incentivadora até dos colaboradores que integram o coral. E para mim é uma satisfação tê-la aqui como parceira nesta noite. E depois, no tempo seguinte, toma a palavra para desenvolver uma parte do tema a que nos propomos. Então, irmã, eu passo a palavra. Está no silencioso, irmã. Pronto. Boa noite.
Um grande prazer conhecer cada um de vocês, embora um pouquinho distantes, mas tão próximos assim de coração e de união. Eu só queria falar um pouquinho assim, essa questão assim do nosso coral aqui do hospital. As irmãs da Alemã, porque depois a gente vai ver um site, um videozinho, que vai talvez até colocar um pouquinho todo o contexto, né, para poder entender mais. Nossa congregação é de origem alemã, uma jovem de 19 anos que iniciou, a gente vai ver na historinha bonitinho isso daí. Mas então, assim, as irmãs que vieram da Alemanha em 1896, elas trouxeram dentro dos grandes valores éticos, valores morais, valores religiosos, valores humanos, cristãos, enfim, né? Trouxeram também, assim, o grande incentivo à música. Então, assim, as irmãs que vieram para o Brasil, todas elas sabiam tocar, cantar, etc. Tanto é que, no decorrer do tempo, foram incentivando também a gente tentar cantar em latim a liturgia das horas, que era muito difícil, até para a gente rezar era difícil, cantar era mais difícil, mas elas incentivavam isso. E irmãs, assim, com uma certa idade, também faziam questão de participar dos ensaios nas suas casas. E tanto é que nas nossas casas, assim, nas casas maiores, tinha mais do que um piano, órgão elétrico, elas tocavam também violino, elas mesmas elaboravam as partituras, nós temos até aqui no acervo histórico, as partituras que elas mesmas faziam, assim, com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, lógico que nós também, nós brasileiras também temos essa cultura, né, da música, está também dentro do nosso DNA, e nas várias regiões do nosso país, nós temos isso. Como também eu sou filha, aliás, neta de italianos que também têm muito a ver com a música, talvez tenha um pouquinho dentro do nosso DNA isso mais forte. Mas as irmãs nos incentivavam muito para os ensaios, ensaiar bem, cantar bem. Por que eles falaram isso? Porque é bom para vocês. Traz um conforto, traz um alívio, traz uma paz. E também, assim, vocês, com o cantar do dia a dia, vocês vão também aprendendo, porque elas percebiam que nós, brasileiras, estávamos um pouco mais aquém do que elas, né? Elas percebiam isso. Mas, assim, elas foram umas grandes, assim, incentivadoras nesse sentido. E por causa disso, talvez, nas nossas casas maiores, foram criando, assim, corais. Coral, assim, aqui no Santa Catarina. A gente fala coral, mas é um coralzinho, né, Márcio? É pequeno, mas ele existe. É importante, são as pessoas que vêm com tanta boa vontade. No Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Santa Teresa do Espírito Santo, nesses lugares todos, e Teresópolis também tem corais de colaboradores, irmãs também, quando tem irmãs que podem participar, e também tem voluntários, não somente de colaboradores. Tem voluntários também que se juntam a nós e formam esse belo grupo como nós temos aqui. Nós cantamos assim nas missas, um grupo canta mais assim dos voluntários. Nos finais de ano, nós temos uma apresentação todo ano, no final de ano, uma apresentação de corais dos hospitais. Vários hospitais fazem parte desse grande coral. Então, cada ano, um hospital cedia o espaço para acontecer esse encontro. E está sendo muito bom. Até quando na pandemia nós paramos, ficou assim um pouquinho
A gente ficou, sei lá, deu para um certo desânimo em todo mundo, mas agora já foi retomado, graças a Deus, e nesse ano agora foi muito bom, foi lá no Hospital das Clínicas, Hospital Universitário, né? Foi muito positivo, uma participação muito grande. Além desses encontros de corais de hospitais, nós temos também o Natal Iluminado, pelo menos aqui no nosso hospital. Nos outros hospitais, lógico, também fazem isso, mas no nosso aqui, nós convidamos, ou as pessoas também fazem questão de participar desse Natal Iluminado, que já foi criado há muito mais tempo, e então tem, assim, toda uma programação também no Natal para essas apresentações, muito positivo, os doentes também gostam muito. Além disso, também nós temos, agora, começamos esse ano passado, um projeto de Cantar para Curar. É isso, né, Max? Cantar para Curar. E como que acontece? Na última quarta-feira, que os nossos ensaios são nas quartas-feiras, durante o horário de trabalho dos colaboradores, então, o supervisor, o gestor, participa de uma certa forma, assim, incentivando também o seu colaborador a participar, que é durante o horário de trabalho deles, das 3h30, às vezes até 4h30, por ali. Então, assim, esse ano foi criado esse projeto, e toda última quarta-feira do mês, nós fazemos essas apresentações nas UTIs, começamos nas UTIs. A gente vai entrando, cantando umas musiquinhas alegres, e, por incrível que pareça, os pacientes participam e eles pedem também, alguns deles pedem a música que gostaria de ouvir. E muitos, assim, numa UTI, eles conseguem acompanhar muito bem a música e cantam conosco. O Márcio vai com o violão e o grupinho vai atrás. É uma coisa, assim, que a gente percebeu que incentiva muito, assim, a melhora do paciente. O paciente se sente mais... a gente ouve depois falar da enfermagem, que o paciente se sente mais aliviado, no meio daquela coisa toda, uma música para ele faz muito bem, não é só a televisão lá na frente, ouvindo, mas a música é diferente. Eu vou até falar para vocês, assim, nós temos uma irmã aqui na comunidade, ela tem completou 92 anos no dia 24, e ela tem um Alzheimer, assim, bem avançado, mas ela foi compositora e autora de umas músicas que nós cantamos também. E quando ela ouve o coral ensaiando, é uma coisa, assim, que ela não desligou da música, é uma coisa mais linda. Ela chega lá no nosso espaço, senta lá e fica bonitinha, às vezes até o final do ensaio, porque aquilo está fazendo bem para ela. Outras coisas ela não quer nem saber, andar para lá e para cá, mas quando chega o momento de que ela ouve a música, ela senta ali conosco e fica ouvindo, bate o pezinho, o compasso bonitinho. Então, a gente percebe, assim, na situação que ela está, como que faz bem a música para ela, como que isso ela não esqueceu, aquilo ficou dentro do coração, do ouvido, e também, assim, daquele jeito que ela tinha, assim, de compor também as músicas. E ela era uma irmã, assim, que puxava a orelha das irmãs mais novas também, quando cantavam errado, né? Assim, uma coisa muito bonita. E a gente percebe, assim, também, que não é somente a gente estar lá na hora desse ensaio, ensaiar, etc., para apresentar. É gostoso também esse encontro que temos, assim, entre nós. Agora tem a Sofia também, que entrou há pouco tempo, está fazendo muito bem para a gente, com o seu belo humor, uma beleza, é muito bom. E quando vem uma pessoa nova para nós, assim, também eu me sinto bem confortada com isso, porque é um sinal que está fazendo bem, que é bom. Muitos colaboradores gostam de música e gostariam também de participar. Mas, às vezes, assim, o setor muito cheio, infelizmente, nem manda o bilhetinho, que não pode vir, tal. Mas, para eles também faz muito bem sair um pouquinho do trabalho e cantar. Isso, com certeza, alivia aquele peso do doente grave, estar ali no dia a dia com o paciente, né?
Então, assim, não sei se era isso, Márcio, que eu deveria falar mais alguma coisa. O que a gente faz, né? Então, esse encontro nosso, né? Não só pelo ensaio, mas é um encontro desse grupo que faz bem. A gente sente falta quando um não está. E o encontro também, isso proporciona para nós, assim, uma alegria de estar ali, pessoas de boa vontade, que querem aprender, querem ajudar, querem cantar. Cada um colabora de uma certa forma. Mas tudo isso, assim, nós devemos também ao nosso maestro, que é o Márcio, um grande incentivador, e pelo potencial que ele tem na questão da música, é uma coisa, assim, incomparável. Eu vejo, assim, um grande pedagogo para poder segurar esse grupo. O grupo tem boa vontade, mas também depende muito também do maestro que está conduzindo esse grupo, né? E para isso ele tem, assim, muita paciência, muita boa vontade, e eu, pelo menos, me sinto muito bem com ele, e o grupo também, com certeza. E, assim, nas nossas casas, então, os corais continuam, às vezes, fazendo apresentação maiores. O nosso faz, assim, mais com o doente, e nos encontros, nas missas, é um grupo que segura também o canto nas missas, né? Nesses cantos, nesses encontros de finais de ano, e a gente percebe, assim, que é bom, está fazendo bem, isso faz bem, é uma cultura nossa que a gente tem que preservar, não deixar assim, porque um não vai, outro vem pouquinho, vem 2 ou 3, não, nós temos que continuar, porque a gente, às vezes, quando aparece 3, 4, 5 só, dá um certo desânimo, mas nós não podemos deixar abrir mão disso de jeito nenhum, porque a gente sabe por que eles não vieram, né? Então, coisa assim, que faz bem, cantar faz bem, como foi falado aí até no início, né? E toda essa bagagem que essas irmãs trouxeram para nós da Alemanha, embora nós também brasileiras temos, é nato isso na nossa vida também, mas não deixa de ter aquele valor muito grande que também elas nos incentivaram. Quando uma época que eu lembro que eu era irmã jovem, tinha muitas irmãs que iam para o ensaio, a maioria era alemã. As brasileiras, às vezes, davam uma desviada, né? E depois, percebendo, assim, a boa vontade delas e como era bom, as irmãs brasileiras, então, também começaram a ser mais assíduas nesse sentido. Não sei se era isso aí, Márcio, que eu tinha falado. Tem elementos importantes, é uma tradução de uma cultura, na verdade, que depois vai se achegando ao nosso modo de ser, e talvez a gente vai ver o vídeo agora, e de repente, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa depois do vídeo, tá acho que isso é importante. Vou parar a apresentação para nós podermos trazer o vídeo. Só quero dar uma palavrinha, que eu participei do coral um bom tempo, né? É muito agradável, e essa experiência de passar nas UTIs, nas enfermarias, é emocionante, é uma sensação indescritível, e a gente olhar nos olhos dos pacientes, como eles se alegram, como eles se revigoram com aquela música, toca no fundo da alma, realmente. E eu quero agradecer aí a oportunidade de ter participado do coral e pretendo voltar, assim, quando eu tiver a oportunidade, estarei com vocês. Que ótimo. Nós estamos esperando, hein? O volume está bem baixo, eu acho que é o volume mesmo do vídeo, então, como é a construção de um mapa mental, aquilo que a gente não conseguiu ouvir, pelo menos vai interpretando com a parte visual, tá? Então, vamos lá. Hoje você vai conhecer uma história que começou há um bom tempo. E não é uma história qualquer, é a história da nossa origem, da nossa missão e de tudo em que acreditamos.
Ano 1552. Local Braunschweig, hoje Braniewo, na Polônia. Foi uma Europa tensa, passando por mudanças sociais e religiosas que Regina Prottmann nasceu e cresceu. De família rica e cristã, Regina teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Em sua juventude, gostava de frequentar os programas sociais e de sentir-se admirada e preferida entre as companheiras. De repente, sentiu-se fortemente atraída por uma luz misteriosa que mudou seu horizonte. Procurou compreender e entregou-se apaixonadamente à voz de Deus, que falava ao seu coração. Nesse movimento de desvendar o que estava acontecendo com ela, reconheceu-se no espelho da vida de Santa Catarina de Alexandria, que era a padroeira da paróquia onde vivia. Aos 19 anos, a jovem Regina resolveu seguir os passos de Santa Catarina. Deixou para trás a casa que morava e todo o conforto que tinha para ir morar numa casa muito pobre e, mais tarde, com algumas companheiras e, para melhor atender as pessoas, formaram uma comunidade maior, a qual chamaram de convento, na qual tratava os doentes com cuidado e compaixão. Além disso, considerando a importância da mulher na sociedade, resolveram reunir meninas nas dependências do convento para educá-las e ensiná-las a ler e a escrever. Isso foi em 1571, ano que marca o nascimento da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Madre Regina Prottmann foi realmente uma mulher à frente do seu tempo. Sua irmandade foi a primeira congregação de mulheres de vida ativa da Igreja Católica naquela região e uma das primeiras da Europa. Um grupo de irmãs que, desde o começo, colocou a mão na massa e fez a diferença na comunidade em que atuava, especialmente na saúde, educação e na assistência social com cuidado e afeto. Uma missão que sobrevive até hoje e que é a nossa razão de ser. Mas, continuando a nossa história, vamos avançar para 1897. Nesse ano, chegaram ao Brasil, mais precisamente a Petrópolis, 4 irmãs com o objetivo de educar as filhas de colonos alemães. Em poucos anos, elas fundaram escolas, obras sociais e passaram também a cuidar de doentes pelo país. As atividades cresceram rapidamente, era preciso se organizar para expandir. Por isso, em 1900, as irmãs criaram uma entidade civil cujo primeiro estatuto foi publicado no Jornal do Comércio do Estado do Rio de Janeiro. Assim, nasceu a Associação Congregação de Santa Catarina, com atuação social em saúde e educação. Em 2020, ao completar 120 anos, a CSC revitalizou sua marca com o objetivo de tornar sua proposta ainda mais clara por meio do nosso nome e de nossas mãos entrelaçadas em serviço. Mãos, servir ao próximo, humanização, cruz, fé, preservação da vida, roda, sacrifício, dignidade, flor, amorosidade, sustentabilidade, luz, sabedoria, transparência. A CSC é também rede. Muito bem. Irmã, tem algum comentário a fazer sobre aquilo que nós vimos no vídeo? Acho que deu para entender, né, a história, como começou. A nossa fundadora, Madre Regina, que contou aos 19 anos de idade, ela era de uma família muito rica, deixou tudo para poder começar um trabalho com os pobres, porque ela, quando ela ouvia as homilias da igreja de Santa Catarina, ela ficava bastante incomodada com o que o evangelho, o que Jesus fazia, e ela, com toda a pompa dentro de casa, não estudando, achava que tinha que fazer alguma coisa, e tinha em volta da casa dela, assim, tinha muita pobreza, idosos, abandonados, crianças sem saber ler e escrever, sem catequese,
Então, ela com mais 2 companheiras tiveram essa coragem de sair de casa para começar um trabalho, mesmo assim, com pessoas necessitadas. E daí foi se expandindo, foi aumentando o número de jovens. Acho que deu para entender direitinho como que está ali naquele vídeo, né? O que é interessante, irmã, só para ajudar, no século XVI, nós tivemos o Concílio de Trento, que teve todo um arranjo da estrutura da igreja, e a congregação ela é fundada alguns poucos anos depois que o Concílio de Trento foi encerrado. E é interessante que até aquele tempo as mulheres todas eram de vida contemplativa. Não havia nenhuma congregação que as mulheres colocassem a mão na massa e fosse fazer assistência às pessoas. É algo bem interessante, porque é uma congregação que nasce das mãos de uma mulher e ela continua nessas mãos, claro, sempre fazendo a parceria que é necessária. Desculpa, irmã, pode falar. Ela quebrou todos esses paradigmas, né, de uma jovem naquela época, há 453 anos atrás. A jovem só podia sair de casa para o casamento ou para entrar numa clausura bem fechada. Foi assim como se fosse para a família, foi um escândalo, tanto é que os pais não ajudaram em nada. Elas tiveram que se virar, né? Mas uma senhora muito amiga lá da comunidade, lá da igreja Santa Catarina, percebeu, assim, essas 3 jovens, o trabalho que elas estavam fazendo. Essa senhora emprestou uma casa, uma viúva emprestou uma casa, essa casa era desprovida de tudo, elas não tinham nada nessa casa. Tem a casa, agora as pessoas talvez vão ajudar você. Tinha apenas um barril, por isso que tem uma história também do barril na nossa congregação. Essa casa tinha um barril. Então, esse barril serviu de mesa, serviu, assim, para partilhar nessa mesa a palavra, o pão, as orações, os momentos de oração, o projeto que elas organizavam para aquele dia, no dia seguinte, era tudo em volta desse barril e não tinha mais nada. Eu sempre falo para as pessoas, assim, hoje a pessoa quando vem para um trabalho, a primeira coisa, cadê a mesa? Né? Às vezes, uma mesa só não serve, precisa 2. Então, hoje, uma mesa é pouco. Mas essa mesa é muito pequena. Quer dizer, lembrando dessa história, mexe um pouquinho com a gente, porque elas não tinham mesa nenhuma, e fizeram, assim, um trabalho belíssimo, expandindo, ajudando a expandir esse reino, atendendo justamente as pessoas necessitadas, que eram os idosos abandonados, crianças analfabetas que viviam na rua. Quer dizer, elas não tiveram, assim, hoje a gente vê aqui o Santa Catarina como que é, vê no Rio de Janeiro, Colégio da Moca. Ela não teve esse intuito de criar uma empresa, né? Foi assim, pelo jeito dela de querer trabalhar assim, para o reino de Deus com as pessoas necessitadas. E hoje se tornou uma empresa. Infelizmente, os tempos vão mudando, as coisas vão se aprimorando, a tecnologia vai avançando, a gente não podia nunca ficar 400 anos atrás. Mas a essência a gente não pode perder nunca. O Santa Catarina, quem ora para o Santa Catarina, mas é hospital de freiras ricas, porque é na Paulista, ainda tem isso. Mas só Deus é que sabe como começou esse hospital, a história que iniciou esse hospital. Foi muito sacrificada de irmãs da Alemanha que não sabiam falar uma palavra em português e não tinha, assim, nenhum conforto para o trabalho. Era muito sacrificado, era sanatório Santa Catarina, porque foi feito aqui nesse espigão da Paulista, porque falava que aqui curavam pacientes com doenças infecto-contagiosas. Por isso que foi feito aqui. Era muito arborizado. Quem morava aqui eram os donos de café, donos de gado, umas chácaras imensas, mas era muito arborizado. Então, antigamente se curava tuberculose com o ar puro, né? Por isso que lá em Campos do Jordão tem sanatório Santa Catarina, os sanatorinhos. Por quê? Porque é no meio da mata, praticamente.
E aqui também, por isso que foi, aí depois, com o tempo, ele chamava Sanatório Santa Catarina, com o tempo foi tirado esse nome, porque não estava pegando bem para os doentes, achavam que só tinham pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Mas aí passou para ser Hospital Santa Catarina. Então, tem uma história assim, hoje a gente olha para o Santa Catarina, ele começou muito devagarinho. Primeiro, para comprar um terreno aqui, foi um sacrifício terrível. Elas tinham que escrever uma cartinha, mandar pelo correio, aliás, ia de navio, lógico, pelo correio, mas de navio, pedindo um dinheirinho na Alemanha para poder comprar um pedacinho de terra para construir um sanatório. Isso demorou muito, muito tempo. Mas as pessoas também aqui ajudaram nesse sentido de um incentivo a isso, né? E até hoje o Santa Catarina agora vai completar, vai ter aniversário de, outra vez, acho que 118 anos, agora no dia 6 de fevereiro. Hoje tem, assim, nós tínhamos também no início muitos pacientes, assim, pobres, bem pobres, mas com o tempo, aí entrou o SUS. Depois tirou o SUS, por quê? Porque percebemos, assim, que o SUS poderia ser feito em outros hospitais, e esse aqui, como tinha condições melhores na nossa redondeza, para poder ajudar esses pacientes do SUS em outros lugares. Acho que é interessante. Sim, tem uma história assim, muito bonita, mas é muito longa, precisa uma noite toda para contar. Interessante dizer que é uma grande obra, e se a gente pensa, a Regina Prottmann deixou um testamento. Quando a gente lê esse testamento nos dias de hoje, não pede nada do que nós não devamos correr atrás. Sobretudo na questão de ter uma vida simples, de cuidar das palavras, que é algo que hoje nós precisamos fazer o tempo todo, ter um olhar sem julgamento sobre o outro, entender a importância do outro naquilo que se constrói. É uma mulher que, há 400 e tantos anos atrás, consegue dizer coisas que para nós hoje são muito atuais e que a gente até está perdendo. Quando eu falar um pouquinho do canto coral, essa questão do conjunto, ela nos desafia o tempo inteiro. Porque na sociedade não dá nem aí para o conjunto. Deixou essa mensagem, esse legado, que hoje ele é atualíssimo. Não somente para as irmãs que ela deixou, hoje ele é estendido para todas as pessoas que fazem parte da nossa história, né? Muito interessante. Vamos seguir? Máximo, não sei se quer falar. Eu agradeço essa parceria, porque foi muito feliz ter podido contar com a senhora. Parabéns, irmã, excelente apresentação. Obrigada. Então, nós vamos retomar aqui, eu vou entrar naquele tema a qual nós nos propomos. Vai parecer que é uma coisa meio autobiográfica, mas é para dizer o seguinte: um regente não se constrói no estalar de dedos. Por isso que eu trouxe alguns elementos autobiográficos que vão dizer, contando um pouco as costuras que foram feitas em mim, para que a gente pudesse hoje estar à frente desses dois grupos, pelo menos agora, dois grupos corais assim, corporativos, mas tem o coral da comunidade religiosa, que vai um pouco decorrendo de passos que a gente foi dando ao longo da vida. Então, eu queria contar um pouco essa história. Enquanto eu conto essa história, vocês vão percebendo como é que, no meu caso, porque se a gente lê, tem uma biografia dos grandes regentes, é muito interessante como é que um regente chega aonde chegou. Agora nós temos o longa Maestro, que está concorrendo ao Oscar, né? Conta um pouco a história do Bernstein, Leonard Bernstein, e as trajetórias, as escolhas, as oportunidades, as barreiras que apareceram. Quer dizer, o regente, quando ele chega no seu auge, quanta coisa ele não precisou construir, quanta coisa não precisou buscar e se aprofundar nessa trajetória. Então, eu dividi em alguns pontos que eu coloquei no topo, para dizer assim,
quais os antecedentes dessa minha história como regente coral e como é que o canto coral vai fazendo parte e significado na minha vida. Então, como criança, eu sou o 11º filho de uma família de cearenses migrantes aqui para o interior de São Paulo, e depois eu, como fui, como se diz, a raspa do tacho, nasci no estado do Paraná, numa região de bastante desmatamento, que é o Norte Novo, que a gente chama. Essa criança nasce num contexto em que se ouvia e cantava música, mas de forma sistemática, como toda pessoa normal ouve e canta. Mas é aí que eu vou formando uma espécie de escuta, uma espécie de opção, uma voz que vai se comunicando a partir daquilo que é o meio em que está. Então, eu tenho na minha família pessoas que são bastante afinadas assim, para cantar, e é nesse contexto que eu vou me formando. A minha mãe era uma líder religiosa que, como se diz no interior, puxava os cantos nessas ocasiões religiosas, que, portanto, ao puxar o canto, nos puxava para perto de si para fazer as coisas acontecerem. Então, esta criança que ouve e canta, ela também pertence a esse contexto religioso, como eu falei, da minha mãe, mas não somente a minha mãe, mas os grupos dentro da igreja que cantavam e tocavam. Grupos de crianças, grupos de adolescentes, grupos de jovens, enfim, a gente vai fazendo parte desses grupos, e é aí que a gente vai abrindo possibilidades para começar a tocar o instrumento. Então, o primeiro instrumento que entra na minha vida é o violão, porque a minha irmã, quando eu estava com 9, 10 anos, ela comprou um violão. Ela, de fato, nunca aprendeu a tocar. Quem aprendeu a tocar o violão fui eu, porque eu tinha a minha vida liberada para isso, obviamente, era uma criança, não fazia nada fora de casa. Consequentemente, entre o brincar e o estudar, eu me debruçava sobre o violão, com aqueles materiais informais e assistemáticos que havia naquela ocasião. Mas essa possibilidade ela foi se construindo para mim. Quando eu retomo com esses grupos onde eu cantava e tocava, eles puderam me ajudar a aperfeiçoar aquele início, aqueles rudimentos do aprendizado musical ao violão, né? Mas veja, é um aprendizado informal que pouco a pouco, aí mais ou menos quando eu estava com 15 anos, alguém me apresenta tudo aquilo que é são os elementos formais da música. Então, nesse momento eu pude aprender teoria musical, eu estive no seminário por 4 anos na minha adolescência, e esse padre me acompanhou nesse aprendizado da música, me deu bons materiais, ele era italiano, um grande músico italiano, tocava órgão muito bem, e foi onde eu iniciei também no estudo do órgão. Na época era um harmônio, claro, não tínhamos nem piano na comunidade, mas tínhamos o harmônio, tínhamos 2 harmônios, e eu passava o meu tempo livre, entre aspas, entre o estudo, o trabalho, a oração, passava o meu tempo livre nesse harmônio. Inclusive, foi um dos que desmontou e montou de novo esse harmônio para que ele tivesse condições de ser tocado. É uma coisa bem interessante, que preparando esse slide eu me lembrei, meu Deus, como é que eu consegui desmontar aquele instrumento aos 15 anos e montá-lo de novo para que eu pudesse fazer o som acontecer. E aí vem esse aprendizado formal. O aprendizado formal, ele acaba ocupando boa parte da minha vida. Então, estamos aos 15, estou com praticamente 54 anos, o resto desse tempo, o aprendizado formal foi tomando conta de todo esse espaço de formação. Obrigado, Eduardo. Muito bem. Depois a gente passa para um próximo ponto das experiências. Durante a minha adolescência, início da juventude, eu tive aulas de canto. Sabiam que eu tinha uma boa voz e diziam a respeito dessa boa voz, mas que para mim era uma voz simplesmente porque eu nasci no meio em que a minha voz era uma voz aceita. Não estou dizendo que ela fosse afinada, mas era uma voz aceita e, portanto, é possível que eu precise desenvolver algumas coisas. E eu fui fazer as aulas de canto
eu participei de oficinas, de escolas mais formais, sobretudo no Paraná, que é de onde eu venho. Em Curitiba foi minha grande escola de canto no primeiro momento, vivi 8 anos da minha vida lá, que foi quando eu fui admitido no Coral Sinfônico do Paraná, no Teatro Guaíra, e foi uma grande experiência, tanto de aperfeiçoamento teórico musical, aperfeiçoamento técnico vocal e de repertório. Qual que era a função do coral sinfônico? Às vezes com algumas cantatas, mas o mais pesado, o mais importante do coral sinfônico era ser um coro de ópera, porque naquela época, no Teatro Guaíra, no Paraná, se apresentavam as grandes óperas. Então, aquilo que a gente já conhece, Bárbara de Sevilha, Tosca, Rigoletto, essas obras precisam de coros. E eu integrei esses coros. Foi muito interessante, porque eu até então eu não tinha experiência nenhuma com artes cênicas. E a gente sabe que a ópera precisa juntar esse elemento cênico para que ela possa acontecer. Então, eu fui padre, fui soldado, fui cavalheiro, quer dizer, várias coisas foram aparecendo como oportunidade de fazer um canto acontecer. E ao acontecer esse canto, eu também pudesse desenvolver uma expressão cênica para que a ópera pudesse fazer sentido para as pessoas que estavam lá participando. É algo bem interessante. Então, o Coral Sinfônico foi uma grande escola, do ponto de vista teórico, técnico e de repertório. Depois, eu vim para São Paulo no final, porque nesta época eu estava cursando a Universidade Federal e concomitantemente, eu participava do Coral Sinfônico. Depois, o meu tempo em São Paulo para continuar os meus estudos de mestrado e doutorado, e aí aparece a oportunidade de estudar, de cantar no Coral do Estado de São Paulo, que aí sim, era um repertório eminentemente em língua alemã, alguma coisa feita em vernáculo, mas basicamente o repertório era feito em língua alemã, e tanto no Teatro Guaíra, no Sinfônico, como no Coral do Estado de São Paulo, eu fui formando um gosto por aquilo que é conduzir o coral, por aquilo que é trabalhar em naipes, pelos exercícios de voz, para o valor desses exercícios, para o cuidado com a voz, para a higiene vocal, para tudo aquilo que tinha a ver com esse fazer cotidiano de um coral. Em 2001, eu ingressei na Escola de Música aqui da USP, em São Paulo, já estava na metade do doutorado, em saúde pública, que é uma das áreas por onde eu andei, mas sobretudo vendo a questão da atividade física. Eu entrei na universidade para fazer música, e o doutorado em saúde pública começou a fazer sentido algum. De modo que eu deixei esse doutorado, apesar de que era um trabalho bem interessante, eu estava bem antenado por causa do meu mestrado anterior nesse mesmo campo, e aí eu vou para a música, também ligado às questões do meio religioso, mas na ECA, participando por 5 anos do coral da ECA, eu pude desenvolver muitas habilidades com repertórios bem diferenciados, indo de óperas, cantatas, oratórios e músicas brasileiras, mais no campo erudito, porque nessa época a Universidade de São Paulo ainda tinha um veio bastante erudito. Então a gente participou desse coral da ECA, consequentemente foi uma grande escola que me formou para atuar como aluno. Eu era aluno da universidade, mas também era alguém que foi criando interesse. Aí aparece no slide seguinte, vai aparecer, então, esse caminho da regência. Uma coisa interessante, porque depois de ter tido essa experiência com corais, eu começo a, então, me colocar diante desses corais. Aí são as aulas de regência na universidade, são as oficinas de regência feitas em escolas livres, e eu começo, então, a entender esses gestos e a me desinibir também, porque eu sou uma pessoa bastante tímida, também perder essa inibição, porque para cantar em coro, tudo bem, eu estou sendo regido, mas para me colocar diante de um coro, eu preciso me transformar
assumir um personagem que é o personagem, enfim, ou a pessoa que vai liderar aquele grupo, mas não vai somente ser um líder, mas que vai cuidar de diversas dimensões do cantar. Então, algo bastante interessante que a gente pôde perceber nesse tempo é justamente essa experiência de ter aulas de regência, reger forçosamente para ser avaliado, mas também entender como as coisas funcionam. No momento seguinte, eu participei por cerca de 8 anos do curso de verão promovido por esse Centro de Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, que é aqui em São Paulo, que tem toda uma abrangência latino-americana, mas ele é sediado aqui em São Paulo. Nesse curso de verão, eu era responsável pela prática de coral desse grupo. Eram grupos do meio popular, e a gente precisava facilitar essa linguagem para que as coisas pudessem acontecer ao final de um determinado período. Foi um tempo muito bom de movimento de interação com as pessoas, de estabelecer empatia e conseguir, de forma lúdica, em uma semana, desenvolver um repertório minimamente apresentável nessas condições. Isso vai dando uma velocidade técnica para poder atuar como regente nessa situação de canto coral. Mas uma das coisas mais impactantes na minha história como regente foi o Coralbergue Pousada da Esperança. É uma ONG em Santo Amaro. Na época eu morava na zona norte de São Paulo, no Parque São Domingos, uma das saídas aqui norte de São Paulo, e eu precisava ir de ônibus, porque já faz algum tempo não havia metrô para Santo Amaro naquela época. Eu precisava sair da minha casa e ir de ônibus até esse albergue. E as pessoas que estavam internas lá no albergue, claro, eles iam somente à noite para tomar banho, fazer a refeição e dormir. Chegava o Márcio com um violão ou com um teclado, reunia essas pessoas após o jantar numa sala de leitura, em algum canto ali desse albergue, e começava a propor cantos para eles. Eram homens, claro, é um albergue masculino, eram todos homens, eu tinha que pensar em arranjar isso entre eles. Mas uma coisa que é impactante é que a cada 15 dias, quando eu voltava, o grupo era totalmente diferente. De modo que isso me dava um pouco de desespero no início, porque eu falei, como é que eu vou desenvolver alguma coisa neste grupo? Acho que isso me ensinou um pouco de resiliência, de despojamento, de sair da minha casa, andar 2 horas e pouco para chegar lá, e fazer as coisas acontecerem sempre do começo. Interessante essa experiência que para mim ficou guardada, e acho que como regente eu levo isso como uma grande experiência. Foi publicado nos anais de um simpósio de educação musical aqui em São Paulo em 2003 ou 2004, quer dizer, está registrado uma experiência que para mim foi marcante nessa carreira como regente coral. Em 2006, eu ingresso no Hospital Santa Catarina como regente, aí foi onde eu pude me desenvolver. Então, nesse meio tempo, eu terminei minha faculdade de música, mestrado em música, doutorado em música, e eu fui me desenvolvendo também graças a esse apoio que as irmãs me deram, claro, o suporte financeiro, obviamente, porque era um trabalho, mas também o incentivo de poder desenvolver aquilo que era a minha busca essencial dentro da música. Então, estou lá desde 2006, que para mim é uma gratidão contínua estar lá, não é só porque a irmã está aqui, obviamente, mas ela sabe exatamente que eu sou grato diariamente por estar engajado nesta casa e poder fazer parte, agora como colaborador, fazer parte desse conjunto de pessoas que fazem muito sentido na minha vida. E também nesse meio tempo eu ingressei como regente do Coral da Associação de Advogados de São Paulo, que é um grupo bastante interessante, um grupo bem mais jovem do que o Grupo Santa Catarina, né? Eles, em geral, lá temos jovens aprendizes com seus 17, 18 anos, uma faixa assim, média de idade até 35, 40 anos, é um pouco esse grupo que a gente acompanha lá. E seguindo aqui, já estou indo para o fim, a gente colhe algumas convicções desse processo, todo esse trabalho de canto coral. Existe na literatura pessoas que colocam, fazem uma diferenciação entre o canto coral e o canto em conjunto.
depois que eu fui amadurecendo nesse trabalho, essa diferença para mim ela é algo que não faz tanta importância. Porque quando as pessoas estão juntas, por exemplo, achei interessante quando a Sara postou aquela fraternidade clínica. Aquilo é quase, desculpa, Sara, é quase um improviso. Mas que beleza que é aquilo, né? Como aquilo funcionou, como aquilo fez as pessoas, tanto aqueles que cantaram, como aqueles que acolheram esse canto, como aquilo funcionou bem numa situação desses ambientes os quais a gente está acostumado a estar. Então, o canto em conjunto, você se juntar para cantar, seja em uníssono, seja fazendo duas vozes, como vozes sertanejas, com dois entrelaçamentos de duas vozes, ou seja, para fazer uma experiência de soprano, contralto, tenor e baixo, essas vozes se comunicando, timbrando uma com a outra. Para mim, essas duas situações de cantar são fundamentais. Elas são grandiosas. A irmã falou do cantar e curar lá do hospital, como é importante, e veja, não é somente o coral quem faz isso. O coral se junta aos colaboradores daquela UTI. Nós levamos uma folha, os colaboradores se somam a nós, eles cantam conosco, os próprios clientes, pacientes cantam conosco também. Isso é extremamente gratificante, é emocionante, chega a travar a gente muitas vezes, porque você tem uma resposta, um feedback que é fundamental. Depois, quando a gente canta em coral, a gente tem um espaço, e o nosso espaço, nosso tempo, nosso ritmo, nossa condição, aquilo que se passa na nossa cabeça, e nós temos o espaço que é do outro, e que a gente precisa fazer esses dois espaços interagirem. E aí que é interessante, como eu moro do lado de uma igreja, pode ser que vocês estejam ouvindo eles ensaiarem, uma igreja adventista, mas tá valendo, é canto coral também, apesar que tem uma natureza mais ritual. Então, veja, o coral nos ensina a crescer e a fortalecer uma coisa que nós estamos perdendo pouco a pouco, e alguém tenta retomar e nos dá força para buscar isso, entender que nós somos interdependentes. Não é essa coisa de o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Nós somos um corpo. E esse corpo tem que falar claramente aquilo que quer dizer. Então, é muito importante criar essa interdependência. O que é individual que eu preciso colocar lá e o que é coletivo que eu preciso fazer acontecer. Então, essa é uma busca constante. Às vezes eu falo assim, até um pouco irritado, né? A autossuficiência, ela não faz bem para o trabalho coral, porque a gente acaba eliminando a possibilidade de fazer nossas vozes se encontrarem. E o que é mais interessante disso, tanto do meu lado como regente, porque eu também falho constantemente diante do coro, é a gente conhecer e compartilhar limites e desafios. Às vezes não instala para mim, mas instala para o coral. Às vezes eles estão por dentro, eu estou um pouco por fora. Às vezes eu preciso fazer com que as coisas aconteçam no nível em que as pessoas estão e não a partir daquilo que está na minha cabeça. Isso é muito importante. O coral é um lugar de estreitamento de laços. A irmã Ruth bem lembrava disso. A gente estreita laços. A gente cria conexões e conexões para a vida. Hoje à tarde eu participei de um podcast na ASP, em que uma das pessoas que me entrevistou nesse podcast, ela dizia que, graças ao coral, ela conheceu pessoas que nem estão mais na instituição e que continuam amigas dela há anos, há cerca de 8, 10 anos. Como é que a gente forma isso? Porque a conexão se estabeleceu num lugar em que essas pessoas, se não tivessem tido a oportunidade de cantar junto, elas não teriam se conhecido, elas não teriam estreitado esses laços. O que é interessante nessa experiência de coral é trocas positivas. O máximo quando falávamos da questão da poesia, do concurso de poesia, né? Que esse concurso seja um momento de trocas positivas. E o coral, esse espaço do cantar, a gente não vai levar canções com contextos pesados, obscuros, mas levar canções que promovam as pessoas a ter um olhar mais ampliado sobre a realidade, sobre o outro e sobre si mesmas, porque, afinal de contas, nós somos seres integrais. E como é que a gente pode favorecer essas trocas positivas? Às vezes, por meio do aspecto lúdico. Muitas vezes a gente se diverte, a maior parte da gente se diverte cantando aquilo, e é importante que o canto seja um elemento de diversão para que ele possa entrar com mais suavidade. Às vezes é uma coisa difícil, exigente, mas a gente vai brincando com aquilo até aquilo se tornar a verdade do cantar. Outra coisa que a gente precisa convencer, mas serve também para o teatro,
né, obviamente, e para quem é da comunicação, é a força comunicadora da voz. A voz é um gesto de corpo. Eu falava da Maria Bethânia no começo da nossa parte aqui. Maria Bethânia, quando recita cartas de amor são inúteis, e ela continua cantando, porém não tive coragem de abrir a mensagem, e quando ela entrega o braço para a plateia e inclina o seu corpo para a plateia, ela tem a todos na sua mão, porque ela criou uma conexão com o seu próprio corpo, com a voz que saiu desse corpo, uma conexão com este público que a ama, que a observa, que a acompanha, que tem seus discos, enfim, que vê seus DVDs, são pessoas que acompanham esse gesto de corpo. Na minha prática de cantor de coral e de regente, eu aprendi a ter uma escuta mais atenta. Escuta atenta transforma a gente. Pessoas que não escutam, elas não conseguem transformar muitas coisas. Mas porque para cantar, a gente canta pelo ouvido, não é pela boca. Porque eu preciso fazer vários, claro, também pela boca, mas preciso fazer vários processamentos para que a minha voz ela possa existir. Nós temos experiências de pessoas no coral que nem tinham uma grande voz, mas que, na verdade, o problema não estava na voz, estava num corpo encouraçado. Quando a gente consegue libertar essas couraças do corpo, a voz aparece. É algo impressionante. Eu já vivi isso na prática e já acompanhei pessoas com essas situações. Porque cantar é um gesto de liberdade. Não há como cantar se você não se sente livre, né? O passarinho na gaiola, vamos pensar assim, num primeiro momento ele acha aquilo tudo muito estranho. Depois ele se converte a um modo de viver ali. Mas o cantar é um gesto de liberdade, e no coral essa liberdade, quando pode ser partilhada, a gente transforma o mundo, transforma as realidades, a gente cria um novo olhar. Independentemente de repertório e de estilos. Ninguém está falando que, quando canta isso não é bom. Eu acho que a gente precisa levar esse elemento positivo para que as pessoas possam sorver daquilo que é o que a gente está querendo promover. Eu trouxe aqui para vocês, gente, assim, para concluir mesmo, alguns frutos desse nosso trabalho. Então, frutos recentes, né, que tem pessoas que eu amo muito, né, na minha experiência como coral, tem a irmã Ruth por aí também. Então, a Inês está por aí, né? Então, são pessoas que estão sempre perto da gente, convivendo. Então, aqui nós temos o coral numa situação de cantar, no cantar e curar, aquilo que a irmã Ruth lembrava no começo. Depois nós temos aí do lado o coral numa situação de que nós cantamos num dos setores por ocasião do Natal. Aqui nós temos o coral da ASP cantando na festa dos 80 anos da instituição. E aí que do lado nós temos o coral da ASP que se apresentou aqui lá no Hospital Santa Catarina, dentro do Natal Iluminado. Depois nós temos aqui a apresentação do coral do Hospital Santa Catarina no Encontro de Corais de Hospitais, o ano passado, em outubro. E aqui nós temos o coral da ASP se apresentando durante o Natal Iluminado. Um grupo pequeno, mas foi muito feliz a apresentação de ambos, porque as coisas acontecem desse jeito. Tem as questões, por exemplo, nós estávamos no Encontro de Corais de Hospitais, num palco extremamente bem tratado, de modo que a gente quase não conseguia se ouvir. Mas ouvindo a gravação depois, nossa alegria foi, a coisa aconteceu. Então, foi muito bom sentir isso, né? Depois aqui nós temos o coral do hospital se apresentando por duas ocasiões durante o Natal Iluminado de 2023, aqui no hall do nosso hospital. Eu falo aqui, mas eu não estou lá não, mas Então, é isso. Porque a gente está tão acostumado a estar muito presente lá na situação de coral, que a gente acaba achando que está sempre lá, mas é uma forma de presentificar. Máximo, a todos e todas, muito obrigado pela paciência, e aí nós estamos muito abertos aí às colaborações de vocês. Excelente, maestro, obrigado. Acho que a Sara quer comentar alguma coisa, Sara? Pois não. Na verdade, não, eu estava só querendo aplaudir e eu apertei a tecla errada, mas
Toda vez que o Márcio estava falando, desde o início da apresentação dele, o que me vinha na cabeça é quando eu estava no Brasil e criando meus filhos, né? O quanto a gente gostava de música, né? Porque como que se fala? Quem canta, os males espanta. Então, tinha um grupinho lá de umas pessoas, né, do Brasil que faziam músicas infantis e tinha um disquinho que se chamava assim, Quem canta, os males espanta. E a gente escutava isso com meus filhos e só você falar só volta, né, a importância, né, da gente dançar, cantar, de mexer com nossa voz, com nosso corpo, para poder justamente, né, transmitir ao mundo a energia que a gente tem, né? É muito bom, eu gostei da sua apresentação, muito obrigada. Obrigado. Você falava do como incentivar os filhos, as crianças a cantar, né? É algo muito interessante, porque para a criança, necessariamente, o corpo precisa estar junto. Eu, como pedagogo, né, como professor da área de educação física também, para aprender, o corpo precisa estar junto e o adulto precisa retomar, muitas vezes, isso para que o aprendizado faça sentido. Se a gente retomar Paulo Freire, por exemplo, só se aprende aquilo que faz sentido. Então, se a gente consegue cantar colocando também informações corporais e gestuais, isso é formidável, né? Tinha umas coisas ali que a gente nem conhecia, Márcio. Olha só. Não, muita coisa assim, a gente tomou conhecimento depois que você entrou aqui. Mas quanta coisa para você chegar hoje, esse papel que você desenvolve, né, tão importante. Você também teve suas dificuldades, né? Nossa, uma caminhada assim meia sofrida, embora quando a gente é mais jovem, parece que dá mais coragem, né? Mas tem todo o seu valor também, todo esse empenho, essa boa vontade de crescer, e hoje você pode ajudar tantas pessoas, né? Que bom. Excelente. Mais alguém quer comentar? Sofia, fale aí sobre a sua experiência. Não é, Sofia? Sofia está muito quieta. Está quieta hoje. Estou emocionada, gente, porque eu estou vendo meus dois queridos aqui, eu não estou nem acreditando. É muito bom isso. Eu queria só falar um pouquinho, então, da minha experiência com o coral, né? E quando eu entrei no coral, eu achei que era só o coral. Ele não é um coral, ele é uma lição de vida. Eu me senti acolhida, eu conheci pessoas que me acolheram, fiz novas amizades. O Márcio, o mestre, até sabe, eu tenho todo um carinho muito especial por todo mundo lá, mas o que me tocou mais são as visitas na UTI. O mestre sabe, porque eu sinto uma vontade de me desgarrar do coral e entrar no quarto, acolher o paciente, né? E ele fica me puxando, fala, não pode, continua aqui. Tá? Mas esse trabalho das UTIs, olha, podia ser todo dia. Eu acho que eu iria até cantando sozinha, porque eu acho tão maravilhoso, eu acho assim, fantástico. Eu sou aquela que fala, não, vamos fazer visita. Oba, estou eu lá. Porque é um trabalho que eu não vi em outros lugares. Eu vi só lá no Santa Catarina. Então, é um trabalho humanitário, é um trabalho acolhedor, é um trabalho de amor, e ele é voluntário, é um trabalho de doação. É um trabalho lindo, vocês dois estão de parabéns. Gente, eu amo vocês. Parabéns. Obrigado, Sofia. Mais alguém quer comentar?
Eu lembro, foi eu que indiquei a Sofia para o coral, né, Sofia? Você colocou em contato com ela, muito bom. Muito bom. Bom, para mim também é uma satisfação estar aqui com vocês, participar do corpo clínico do hospital, do coral. Tenho muita saudade das reuniões que a Sofia falou, é muito verdadeiro, é um privilégio, né? E é um aprendizado muito grande, sobretudo pelas amizades que a gente faz. E, falando nisso, agora a gente está indo para o final, temos um convidado surpresa para fazer o encerramento de uma forma poética, né? E eu passo a palavra para a Sofia. Maravilha! Pois é, eu fui convidada pelo Max para ser a convidada surpresa. Por isso ela estava quieta. Eu estava quietinha hoje porque eu já ia gastar energia depois, né? Estava economizando. Mas eu fiquei muito contente também de ter aceitado esse convite, de ter sido convidada, porque eu faço questão de fazer parte da vida de vocês, assim como vocês fazem parte da minha, né? Então, eu escolhi uma poesia muito a propósito desse encontro e coincidentemente, com várias semelhanças a tudo que a gente vem falando. E é uma poesia que não é muito conhecida, de uma escritora também que não é muito evidenciada pela mídia e tal. É uma senhorinha de mais de 80 anos de idade. Ela ocupa a cadeira número 15 da Academia Paranaense de Letras, né? Ela é descendente de alemães. Ela se chama Adélia Maria Wollner. E ela fez uma poesia que eu considero uma das poesias assim mais bonitas, e é uma poesia curta, na verdade, mas ela representa tudo que é o amor. A poesia se chama Prece. Então, ela começa assim: eu queria cantar o mundo, com voz bem afinada, e fazer ressoar meu canto, em cada estrada. Eu queria tocar qualquer instrumento que vertesse som, que fluísse música com harmonia e fazer cada corpo vibrar ao compasso da minha melodia. Eu queria ser pintor, espalhar cores, muitas cores, manchar telas com habilidade, retratar a natureza, os sentimentos, alegrar os olhos e almas e transmitir paz, serenidade. Eu pedi a Deus tudo isso, pois queria enternecer corações, encher a vida de alegrias, colorir pensamentos e despertar emoções. Antes mesmo de eu nascer, eu pedi para ser esteta. Pedi tanto, tanto, que Deus me fez poeta. Lindo! Parabéns! Sofia, parabéns. Eu achei assim tão bonito, porque fala do canto, das emoções, da arte, né, dos sentimentos, e ela colocou tudo dentro dessa prece, que é uma prece mesmo, né? Muito lindo. Obrigado. Obrigada. Excelente. Muito bem, Sofia. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? O professor Álvaro chegou agora há pouco, professor. Obrigado pela presença. A gente já estava no finalzinho. A Inês também a Maria Inês também é do coral, de repente, se quiser trazer alguma. Eu achei que ela tinha saído, depois quando eu abri a tela, ela está por aí ainda. Estava numa outra atividade, eu não sei direito como é que funciona aqui. Eu pensei que ia ter uma apresentação, não vai ter uma apresentação? Já teve, professor, começou às 8h. Ah, então já acabou. Então, conhece a irmã Ruth, esse é o maestro Márcio. Então, aqui entre amigos, a Sofia, a colega, a Sara,
Sandra, Aline. Então, um abraço a todos. Pena que eu perdi. A gente tem encontros toda semana, viu, professor? É. Estão bem interessantes. A próxima vai ser sobre direito médico e um tema relacionado à música também. E o grupo, né, que a gente tem trocado experiências aí com colegas e amigos de várias regiões do país e de outros países, né, Sara? Sara é uma amiga médica de família, a gente trabalhou junto em vários lugares, desde a Associação Paulista de Medicina de Família, teve uma consultoria em Diadema, né, Sara? Uma consultoria na AXISMED, uma clínica juntos. A Clínica Fraternidade, que teve... Muito legal. É uma história muito importante aí na medicina de família que a Sara fez, junto com a irmã Monique. A senhora conheceu a irmã Monique? Irmã sim, uma canadense, né? É muito amiga da Sara, esquiavam juntas, né, Sara? A irmã Monique foi para o exterior, né? Sim, ela foi para a África, parece, né? Isso, para a África. Muito querida também. Andamos bastante juntas para criar um grupo de médicos de família de impacto, né, na Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade e na Associação Paulista de Medicina. A gente andou bastante, eu e a irmã Monique, para criar esse grupo. A gente faz parte da história nesse sentido, sim. Eu também, estou aí nesse seleto grupo. Uma satisfação ter-os todos nessa noite muito especial. Foi um prazer revê-la. Oi, Sofia. Não, eu falei que a irmã Ruth, ela mora no meu coração, ela sabe disso, que eu falei que foi um prazer revê-la. Ela estava de férias. Querida. Quarta que vem nós retomamos. Com certeza. Quarta-feira é um dia ruim para mim, mas quem sabe uma hora a gente se encontra por aí. Com certeza. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, obrigado. Máximo, só para te dizer, a gente se encontra depois para poder conversar sobre um outro assunto lá. Sim, do conselho, né? Você quer que a gente se fala pelo WhatsApp? A gente fala pelo WhatsApp? Não, acho que quem depois a gente continua. A gente então tá, a gente pode reabre, nesse médio. uns intervalinhos. Ok. Tá bom? Muito até obrigado. Mais. Tchau, gente. Prazer em vê-los. Tudo de bom. Bom descanso. Felipe e Maria Sabino. Obrigada. Um abraço. Tchau. Beijo para todos vocês. Até. Tchau, tchau.